Quando a inteligência artificial analisou tomografias dos corpos de Pompeia, descobriu algo dentro dessas vítimas de 2000 anos que mudou completamente o que pensávamos saber sobre a vida e a morte no mundo antigo. Número 1. O dia em que o inferno caiu sobre Pompeia. No dia 24 de agosto do ano 79 d.C., o Monte Vesúvio explodiu e lançou destruição sobre a cidade romana de Pompeia. Em poucas horas, fluxos piroclásticos a mais de 160 km por hora engoliram tudo. As cinzas e pedras pomes cobriram casas, ruas e cerca de 2.000 pessoas que não conseguiram escapar. O calor mortal matou, mas também preservou. Quando o material vulcânico endureceu, criou moldes perfeitos dos corpos. Um retrato exato do horror daquele dia. Número 2. A descoberta que mudou a arqueologia. Em 1863, o arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli teve uma ideia genial. Ele percebeu que podia preencher os espaços deixados pelos corpos nas cinzas com gesso líquido. Quando o gesso endurecia, revelava a forma precisa das vítimas no momento da morte. As esculturas mostravam cenas comoventes, pessoas encolhidas em cantos, famílias abraçadas, e indivíduos tentando se proteger da nuvem quente. Pela primeira vez, o mundo pôde ver o desespero de Pompeia congelado no tempo. Número 3. Corpos que contam histórias. Cada molde era como uma fotografia tridimensional de uma tragédia. Por mais de 150 anos, esses corpos de gesso ficaram expostos em museus e sítios arqueológicos, contando silenciosamente suas histórias. Pesquisadores analisavam as posições, estimavam idades e imaginavam os últimos momentos dessas pessoas. Mas havia algo que ninguém podia ver. O que estava dentro. Sob o gesso, ossos, dentes e restos esqueléticos estavam escondidos, intocados desde a antiguidade. Número 4. O limite da ciência tradicional. Por muito tempo, a arqueologia parou nesse ponto. Não era possível saber mais sem destruir os próprios moldes. Que segredos estariam ali dentro? Eram pessoas saudáveis ou doentes? Jovens ou idosas? O que realmente as matou? As respostas pareciam inalcançáveis até que novas tecnologias começaram a mudar o jogo. Número 5. A tecnologia que enxerga através da pedra. No início dos anos 2000, os cientistas começaram a usar tomógrafos, os mesmos aparelhos usados na medicina moderna, para examinar as réplicas de Pompeia. Pela primeira vez, podiam ver dentro dos moldes sem abri-los, mas os resultados iniciais foram frustrantes. O gesso e o osso tinham densidades parecidas, e as imagens saíam confusas. Uma costela parecia uma rachadura, um maxilar se misturava às cinzas. As tentativas continuaram por anos sem respostas claras. Número 6. O poder da inteligência artificial. Tudo mudou em 2023. Uma equipe formada por arqueólogos, radiologistas e engenheiros de inteligência artificial decidiu tentar algo ousado: alimentar décadas de tomografias de Pompeia em sistemas de aprendizado de máquina. Em vez de depender apenas do olhar humano, deixaram que as máquinas interpretassem os dados. Os algoritmos, originalmente criados para analisar esqueletos humanos modernos, aprenderam a reconhecer padrões de densidade óssea, detalhes microscópicos dos dentes e até vestígios de tecidos preservados. Quando aplicados às réplicas de Pompeia, tornaram-se algo totalmente novo, uma espécie de máquina capaz de enxergar através da pedra. Número 7. Revelando cores invisíveis. Os cientistas foram além. Injetaram corantes de contraste cuidadosamente nos moldes de gesso, o que ajudou o sistema a distinguir materiais diferentes. Com isso, a inteligência artificial criou modelos tridimensionais coloridos. Azul indicava gesso, branco representava os ossos e vermelho mostrava onde ainda havia restos de tecido. A IA não apenas deixou as imagens mais nítidas, ela reconstruiu esqueletos danificados pelo tempo, completando partes faltantes com base em lógica anatômica. Pela primeira vez, era possível separar com precisão o que era osso, dente ou cinza, revelando detalhes microscópicos invisíveis ao olho humano. Número 8. O processo que leva dias. A análise era lenta e meticulosa. Escanear um único molde podia levar mais de 12 horas contínuas, gerando terabytes de dados brutos. Depois vinham dias de processamento intenso, enquanto os algoritmos cruzavam milhões de pontos de informação para reconstruir digitalmente um corpo completo. O resultado era impressionante.
modelos tridimensionais que podiam ser girados, ampliados e descascados, camada por camada, revelando cada osso e dente como se estivessem sendo examinados pessoalmente por um médico da Roma antiga. Número 9. Uma cápsula do tempo dentro de outra. O diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, o Dr. Massimo Ozzana, descreveu a experiência como abrir uma cápsula do tempo dentro de outra cápsula do tempo. Os moldes de gesso já eram, por si só, exemplos notáveis de preservação. Mas as tomografias aprimoradas pela inteligência artificial revelaram camadas de informações invisíveis desde o ano 79. Pequenas fraturas cranianas sugeriam traumas violentos. Variações na densidade óssea mostravam padrões de nutrição desde a infância. E, em um caso surpreendente, a IA identificou indícios de obturações dentárias, provando que a medicina romana era muito mais avançada do que se imaginava. Número 10. O que os ossos revelaram. As descobertas não se limitavam a ferimentos. O mais impressionante veio das contradições. Junto a sinais de mortes violentas, havia evidências de vitalidade e boa saúde. A IA não estava apenas revelando como as pessoas de Pompeia morreram. Estava mostrando como viveram. E em nenhum lugar isso ficou mais claro do que nos dentes. O que começou como uma simples análise anatômica, logo se transformou em uma das descobertas mais fascinantes da arqueologia moderna. Número 11. O enigma dos dentes perfeitos. Quando as imagens aprimoradas pela inteligência artificial mostraram os dentes das vítimas de Pompeia, os pesquisadores acharam que havia algum erro. As estruturas dentárias pareciam perfeitas, saudáveis demais, modernas demais. Refizeram os exames, calibraram o sistema, mas os resultados continuavam os mesmos. A conclusão era inegável. Os antigos romanos de Pompeia tinham dentes melhores do que a maioria das pessoas de hoje. Isso parecia impossível. Sem escovas de dente, sem creme dental e sem água fluoretada, esperava-se encontrar cáries, infecções e perdas dentárias. Mas o que as tomografias revelaram foi o oposto. Número 12. Sorrisos de campeões. As imagens mostravam dentes quase sem cáries, com pouco desgaste e um esmalte mais espesso do que a média moderna. Mesmo indivíduos com cerca de 50 anos possuíam arcadas completas e bem conservadas. A densidade óssea em torno das raízes dentárias também superava a de pessoas atuais. Em termos odontológicos, eram verdadeiros campeões de saúde bucal. O mistério passou então a ser: como isso era possível? A resposta estava escondida na própria terra que os alimentava. Número 13. O segredo está no solo vulcânico. Ao cruzar os dados das tomografias com estudos geológicos e análises químicas de restos de alimentos preservados, os cientistas descobriram algo extraordinário. O solo vulcânico de Pompeia era naturalmente rico em flúor e minerais. As plantações cultivadas naquela terra absorviam esses elementos em quantidades ideais para proteger os dentes. Nem de mais, nem de menos. As fontes de água locais também filtravam o flúor das rochas vulcânicas, oferecendo, sem saber, o equivalente natural à nossa água fluoretada. Em resumo, os pompeianos bebiam e comiam saúde dental todos os dias, muito antes da odontologia moderna existir. Número 14. Uma dieta que protegia o corpo. A alimentação também contribuía para esse quadro. O cardápio típico de Pompeia seguia o que hoje chamamos de dieta mediterrânea: grãos integrais, vegetais frescos, azeite e peixes. O consumo de açúcar refinado era praticamente inexistente, já que ele ainda não existia no Império Romano. Os doces vinham de frutas e mel, o que não causava o mesmo tipo de proliferação bacteriana responsável pelas cáries. A inteligência artificial também revelou padrões sutis de desgaste nos dentes, indicando hábitos individuais. Alguns usavam os dentes como ferramentas, talvez para tecer ou trabalhar couro, enquanto outros apresentavam manchas que denunciavam dietas específicas ou o contato com certos metais. Número 15. Um retrato de vidas reais. Essas descobertas transformaram os dentes em verdadeiras biografias em miniatura. Cada marca, cada desgaste contava uma história pessoal, de trabalho, alimentação e até status social. Mas junto com o fascínio, veio uma ironia dolorosa. Aqueles não eram corpos frágeis ou doentes. Eram pessoas saudáveis, fortes e resilientes. E justamente por isso, o que os pesquisadores encontrariam nas análises seguintes seria ainda mais perturbador. Os detalhes de como exatamente essas vidas vigorosas chegaram a um fim tão brutal.
Número 16. Reescrevendo histórias com cada escaneamento, os dentes perfeitos chamaram a atenção da mídia, mas as descobertas da inteligência artificial foram muito além da odontologia. As novas análises começaram a desmontar interpretações mantidas por mais de um século. Aos poucos, arqueólogos perceberam que quase tudo o que se acreditava saber sobre as vítimas estava errado. As tomografias não apenas corrigiam detalhes, elas estavam reescrevendo a própria história de Pompeia. Número 17. As duas donzelas que não eram donzelas. Um dos moldes mais famosos mostrava duas figuras abraçadas, conhecidas há décadas como as duas donzelas. A história comovente, duas mulheres, talvez mãe e filha, unidas na morte, encantava turistas do mundo todo. Mas a inteligência artificial revelou algo surpreendente. Os esqueletos apresentavam características tipicamente masculinas. A forma da pelve, a estrutura craniana e a espessura dos ossos dos braços indicavam que, na verdade, eram dois homens. Testes de DNA confirmaram. As duas donzelas eram, de fato, dois indivíduos do sexo masculino. Talvez pai e filho, irmãos, amigos próximos ou amantes. O que era certo é que o gênero presumido durante tanto tempo estava completamente equivocado. Número 18. Identidades equivocadas. Esse tipo de erro se repetia em vários casos. Um molde identificado como o de uma mulher idosa revelou, após a análise digital, ser de um adolescente do sexo masculino. Outro, descrito por gerações como uma mulher grávida protegendo o ventre, era na verdade de um homem. A inteligência artificial não se deixava enganar por narrativas emocionais. Ela mostrava apenas o que os ossos diziam. A arqueologia, pela primeira vez, via o passado sem o filtro da imaginação humana. Número 19. O engano das aparências sociais. Pompeia era uma sociedade rigidamente hierarquizada, e arqueólogos costumavam classificar as vítimas conforme o local onde foram encontradas. Corpos achados em mansões eram atribuídos a ricos, os que estavam em casas simples, a escravos ou trabalhadores. Mas as análises da IA mostraram uma realidade mais complexa. A densidade óssea e o crescimento dos ossos podem revelar o nível de nutrição durante a infância. Alguns corpos encontrados em áreas humildes apresentavam sinais de boa alimentação e saúde, indicando que talvez fossem membros de famílias abastadas que buscaram abrigo errado no momento fatal. Da mesma forma, certos indivíduos achados em vilas luxuosas mostravam marcas de desnutrição e trabalho pesado, sugerindo que poderiam ter sido escravizados ou trabalhadores que serviam à elite. Número 20. A idade que enganou os séculos. As estimativas de idade também foram completamente revistas. Antes, os cientistas dependiam do desgaste dos dentes e de características externas. Agora, a inteligência artificial podia analisar a densidade óssea, o estado das articulações e microestruturas internas com precisão inédita. Muitos corpos considerados de idosos eram, na verdade, de adultos de meia idade. Um indivíduo rotulado como tendo mais de 60 anos revelou-se um homem com pouco mais de 40. Essas novas idades mudaram o entendimento sobre quem ficou em Pompeia durante a tragédia. Os registros antigos sugerem que os mais ricos fugiram assim que a erupção começou, deixando para trás os escravos e os pobres. No entanto, as tomografias mostraram que muitos adultos saudáveis e em plena forma física permaneceram na cidade. Por quê? Estariam presos? Subestimaram o perigo? Ou o inferno chegou rápido demais? As perguntas voltaram a se multiplicar. Número 21. Ferimentos que contam a luta pela sobrevivência. As descobertas mais perturbadoras vieram da análise dos traumas. A inteligência artificial passou a medir o ângulo e a força dos impactos com uma precisão que nenhum especialista humano poderia alcançar. Muitos corpos apresentavam fraturas nos braços e nas mãos, sinais claros de que tentaram se proteger erguendo os braços para cobrir o rosto. Essas pessoas não morreram passivamente. Elas lutaram até o último instante, tentando escapar do impossível. Outras vítimas, no entanto, não mostravam sinais de defesa. A ausência de fraturas indicava mortes instantâneas, causadas por impactos violentos e imprevisíveis. Em um caso impressionante, o crânio de um homem revelou uma fratura circular perfeita, provocada por uma rocha vulcânica do tamanho de uma laranja viajando em velocidade terminal. A morte foi imediata. Número 22. As crianças de Pompeia. Entre as vítimas analisadas, as crianças revelaram histórias especialmente comoventes.
A IA identificou fraturas cicatrizadas em ossos pequenos, sinais de quedas, acidentes e, em alguns casos, possíveis maus-tratos. Essas descobertas mostraram que as crianças de Pompeia viviam uma infância real, cheia de brincadeiras, perigos e dificuldades, como qualquer outra. Não eram personagens idealizados de um passado distante, mas pequenos seres humanos que sofreram, riram e, por fim, foram tragicamente engolidos por uma das forças mais violentas da natureza. Número 23. A verdade sobre a morte. Durante décadas, acreditou-se que os pompeianos haviam morrido de forma relativamente pacífica, sufocados ou adormecidos enquanto as cinzas os cobriam. As poses serenas dos moldes, pessoas encolhidas, sentadas ou deitadas, pareciam confirmar essa ideia. Mas as tomografias com inteligência artificial destruíram esse mito. Os corpos mostraram evidências de impactos brutais, colunas esmagadas e crânios fraturados. O fluxo piroclástico que atingiu a cidade não era uma nuvem suave de cinza, mas uma avalanche de gás e fragmentos de rocha a mais de 500 graus Celsius, com a força de um automóvel em movimento. A violência da erupção foi inimaginável, e pela primeira vez, a ciência pôde provar isso. Número 24. O horror do calor extremo. A análise revelou também os efeitos devastadores do calor. Muitos corpos exibiam a chamada posição de pugilista, com braços e pernas encolhidos e punhos cerrados. Acreditava-se que isso ocorria após a morte por contração muscular, mas a IA mostrou algo ainda mais assustador. Em vários casos, as vítimas ainda estavam vivas quando o calor começou a deformar seus músculos. O sistema também detectou calcificação de tecido cerebral, um fenômeno químico que ocorre quando o calor extremo transforma a matéria orgânica. Alguns crânios mostravam sinais de pressão interna intensa, indicando que o calor literalmente ferveu o interior das cabeças. Uma lembrança aterradora de como a morte em Pompeia foi rápida, brutal e inimaginavelmente dolorosa. Número 25. O ar que matou a IA identificou alterações nas cavidades nasais e na estrutura da garganta, compatíveis com a inalação de gases superaquecidos. Mesmo sem tecidos preservados, os danos ósseos deixaram claro que as vítimas respiraram ar tão quente que destruiu instantaneamente seus pulmões e vias respiratórias. Além disso, as tomografias distinguiram fraturas ocorridas antes e depois da morte. Algumas mostravam sinais de sangramento e leve reação de cicatrização, indicando que a pessoa ainda estava viva quando sofreu o impacto. Outras, sem sinais de vida, resultaram do peso das cinzas e escombros que se acumularam depois. A conclusão foi chocante. Muitos pompeianos sobreviveram à primeira onda da erupção, apenas para morrer nas seguintes, tentando desesperadamente se mover e buscar abrigo entre ruínas em chamas. Número 26. As últimas tentativas de fuga. As tomografias revelaram cenas de desespero. Em alguns corpos, as fraturas estavam concentradas de um lado do corpo, indicando que essas pessoas tentaram se mover entre uma onda e outra do fluxo piroclástico. Um caso particularmente trágico chamou a atenção. Um indivíduo apresentava fraturas defensivas nos 2 braços, uma costela parcialmente curada de uma lesão anterior e um golpe fatal na parte posterior do crânio. Ele já estava ferido antes da erupção, tentou se proteger e foi atingido pelas costas. A inteligência artificial conseguiu reconstruir esses últimos instantes com uma clareza perturbadora. O retrato de alguém que lutou até o fim, sem nunca ver de onde veio o golpe mortal. Número 27. Rostos de dor e silêncio. As análises também revelaram indícios de danos faciais severos, como fraturas no nariz e nas mandíbulas, além de deslocamentos nos ossos do rosto. Esses ferimentos indicam o impacto brutal dos detritos lançados pela erupção. Por séculos, acreditou-se que as poses serenas dos moldes representavam uma morte tranquila. Agora se sabe que eram apenas o resultado das reações físicas ao calor e à pressão. A chamada paz de Pompeia era uma ilusão criada pelo gesso. Essas pessoas não foram preservadas em repouso, mas congeladas no ápice da dor, vítimas de uma das forças mais violentas já registradas na história humana. Número 28. A destruição de um mito reconfortante. A narrativa romântica de que Pompeia havia sido pacificamente sepultada pelo tempo foi desfeita. A inteligência artificial mostrou que a preservação dos corpos era apenas o disfarce de uma morte aterrorizante. Por muito tempo imaginou-se que aquelas figuras representavam uma tragédia silenciosa, quase poética, mas agora
Os dados científicos revelam um massacre súbito e caótico. A tecnologia não apenas mostrou como morreram, ela devolveu às vítimas a humanidade que a idealização havia apagado. Elas não foram estátuas, foram pessoas reais enfrentando o horror do impossível. Número 29. A nova era da arqueologia. Essas descobertas marcaram uma virada profunda na forma de estudar o passado. Pela primeira vez, a arqueologia pôde ultrapassar as interpretações humanas e enxergar a verdade nua, através de evidências que falam por si. A inteligência artificial não inventa histórias reconfortantes. Ela revela os fatos, mesmo quando eles são dolorosos. O caso de Pompeia mostrou que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para investigar o passado sem destruí-lo. Combinando tomografias e aprendizado de máquina, os cientistas abriram uma nova fronteira. Uma em que o passado é decifrado pixel por pixel, sem escavações invasivas. Número 30. O impacto mundial das descobertas. O sucesso do projeto de Pompeia inspirou museus e laboratórios do mundo todo. Instituições começaram a reconsiderar seus acervos. Quantas múmias, corpos preservados e artefatos lacrados poderiam esconder informações ainda invisíveis? Pesquisadores já aplicam as mesmas técnicas em corpos preservados em pântanos da Escandinávia, em restos humanos da Era do Gelo e em múmias egípcias. Um corpo de pântano estudado na Dinamarca revelou, por meio da inteligência artificial, tatuagens que nunca haviam sido vistas a olho nu. As múmias egípcias, por sua vez, começaram a revelar detalhes sobre doenças, alimentação e práticas médicas, reescrevendo o conhecimento sobre a saúde no Egito Antigo. Cada novo escaneamento prova o quanto ainda ignoramos sobre a vida e a morte de civilizações antigas. Número 31. A ciência sem fronteiras. A revolução trazida pela inteligência artificial também transformou a forma de compartilhar o conhecimento arqueológico. Antes, apenas poucos especialistas podiam ter acesso físico aos artefatos e corpos preservados, o que limitava as descobertas. Agora, os modelos digitais em 3 dimensões criados pelas tomografias e processados pela IA permitem que pesquisadores do mundo inteiro estudem os mesmos dados simultaneamente. Um cientista em Tóquio pode examinar o mesmo esqueleto virtual que um colega em Nova York, ambos observando detalhes idênticos. Esse tipo de colaboração global acelera o avanço da ciência e quebra o isolamento que antes impedia o progresso de certas pesquisas. Número 32. A ética de exibir a tragédia. As revelações também levantaram dilemas morais. Por mais de 150 anos, as vítimas de Pompeia foram tratadas como atrações turísticas. Milhões de visitantes tiraram fotos e selfies ao lado de moldes de pessoas que morreram em agonia. Com as novas informações, muitos estudiosos começaram a se perguntar: é ético continuar expondo esses corpos? Agora que sabemos que eles não dormiam pacificamente, mas morreram de forma violenta e dolorosa, talvez a exposição pública ganhe outro significado. Alguns pesquisadores defendem que os moldes sejam removidos das vitrines e tratados com mais respeito, como verdadeiros memoriais humanos, não como curiosidades arqueológicas. Número 33. A lembrança e o respeito. Outros especialistas argumentam o contrário. Dizem que esconder os corpos seria apagar a memória da tragédia. Para eles, as réplicas e exibições continuam sendo uma forma poderosa de educação e homenagem, lembrando ao público o poder destrutivo da natureza e a fragilidade da vida humana. O debate se intensificou, pois a inteligência artificial fez com que essas pessoas parecessem mais reais, mais próximas, mais humanas. Saber que elas não apenas morreram, mas sofreram, muda a forma como olhamos para seus rostos silenciosos de gesso. Número 34. A ironia dos dentes perfeitos. Um exemplo curioso desse dilema ético foi o destaque que a mídia deu à descoberta dos dentes perfeitos de Pompeia. Manchetes do mundo inteiro celebraram a saúde bucal dos antigos romanos. Um detalhe fascinante, mas que acabou ofuscando a tragédia. Esses corpos não eram apenas exemplos de uma boa dieta, eram pessoas que morreram de forma terrível. Transformar sua dor em curiosidade científica corre o risco de transformar vítimas em objetos de fascínio, esquecendo que por trás de cada corpo havia uma vida, uma história e uma última respiração sufocada pela cinza. Número 35. A filosofia por trás da tecnologia. Além das descobertas físicas, há uma dimensão mais profunda nesse avanço científico. Por 2000 anos,
Os corpos de Pompeia permaneceram como enigmas visíveis apenas na superfície. Agora, a inteligência artificial quebrou esse silêncio. Ela permitiu que a humanidade enxergasse além do gesso e das cinzas, revelando o que ainda estava escondido, os traços de vidas interrompidas de forma abrupta. De certa forma, os cientistas de hoje estão examinando pacientes de 2 milênios atrás e oferecendo diagnósticos que ninguém pediu, mas que a história precisava ouvir. E com isso, surge uma nova pergunta. O que significa usar máquinas para fazer a verdade ressurgir do silêncio do tempo? Número 36. A viagem no tempo feita por algoritmos. De certa forma, a inteligência artificial transformou-se em uma máquina do tempo. Nós, humanos, não podemos voltar ao ano 79 depois de Cristo, mas os algoritmos podem ler o que sobreviveu. Mensagens gravadas em ossos, cinzas e esmalte dental, e traduzi-las em conhecimento. Cada escaneamento é como um portal que reconstrói o passado com precisão científica. As máquinas não apenas decifram dados, elas fazem a história falar novamente, revelando gestos, dores e detalhes que o tempo tentou apagar. Número 37. A verdade por trás dos moldes. A análise dos corpos de Pompeia feita pela inteligência artificial alcançou algo extraordinário e, ao mesmo tempo, profundamente perturbador. Ela nos obrigou a encarar os seres humanos por trás das estátuas de gesso, revelando suas vidas, seus hábitos, seus corpos fortes e saudáveis e também suas mortes brutais. Os dentes perfeitos, as fraturas, os rostos distorcidos, tudo isso desmonta o conforto das versões romantizadas do passado. Pompeia deixou de ser apenas uma lição de arqueologia, tornou-se um espelho da nossa própria relação com a dor, a ciência e a memória. Número 38. A desmontagem das ilusões humanas. O mais chocante não é a violência dos fatos, mas o quanto estávamos enganados. Por séculos, os arqueólogos projetaram suas suposições sobre aquelas pessoas, imaginando quem eram, como viviam e como morreram, baseados apenas nas aparências. A inteligência artificial destruiu essas ilusões, mostrando que o passado não é o que queremos que ele seja, mas o que realmente aconteceu. Essa revelação é desconfortável porque nos lembra de algo essencial. A história nem sempre conta o que desejamos ouvir. Às vezes, ela nos confronta com verdades que preferiríamos continuar ignorando. Número 39. Um novo tipo de voz para os mortos. De certo modo, a inteligência artificial devolveu às vítimas de Pompeia uma voz. Não uma voz literal, mas científica e simbólica. Por meio da tecnologia, elas finalmente falaram após 2000 anos de silêncio, contando como viveram, o que comeram, do que sofreram e, tragicamente, como morreram. Esses dados não são apenas números e medições, são testemunhos. Cada pixel das tomografias é um fragmento de humanidade ressuscitado da cinza. Número 40. O legado de Pompeia na era digital. As descobertas em Pompeia não pertencem apenas ao passado, elas apontam para o futuro da arqueologia e da própria ciência. A inteligência artificial mostrou que é possível compreender a história com respeito, sem destruir o que resta dela. Mas também nos fez refletir sobre nossos limites morais. O quanto devemos ver, o quanto devemos mostrar e o quanto podemos interpretar sem desumanizar os mortos. No fim, Pompeia nos lembra que a tecnologia é apenas uma ferramenta. O que realmente importa é o olhar humano que a conduz. Então, resta uma última pergunta. A inteligência artificial deu voz às vítimas de Pompeia, ou apenas começou a revelar o quanto ainda não sabemos sobre elas? Encerramento. Pompeia não é apenas uma história sobre morte, mas sobre redescoberta. Por meio da inteligência artificial, os ecos de uma tragédia de 2 milênios atrás voltaram a ser ouvidos. Não como gritos de desespero, mas como sussurros de verdade. Essas pessoas, que por séculos foram apenas sombras moldadas em gesso, agora voltam a ter identidade, corpo e voz. O avanço tecnológico nos permitiu olhar além da pedra e das cinzas. E o que encontramos lá não foi apenas ciência, mas humanidade. Porque cada tomografia, cada dado, cada fragmento revelado pela IA nos lembra que o tempo pode apagar rostos, mas não histórias. E talvez esse seja o verdadeiro legado de Pompeia. Mostrar que, mesmo depois de 2000 anos, o conhecimento ainda tem o poder de devolver vida àquilo que o fogo destruiu. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!